diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, disse Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Irmãos, se você prestou bem atenção nessas palavras, imagina que profundo Paulo escrevendo isso, né? Que satisfação, que prazer, que bênção, que cheio, homem cheio do Espírito Santo, dizendo essas palavras, encorajando aquela igreja de Éfeso. Por que não para nós também não nos servirá esta palavra? Então, nós aqui temos um exemplo de vários conceitos e princípios que a Bíblia nos traz, nos ensina para sermos um servo e uma serva de Deus, revestido da armadura do próprio Deus. E nós, na última pregação que eu tive a oportunidade aqui, eu falei na primeira, que acho que foi no início do ano, eu falei sobre a gente se fortalecer espiritualmente, lendo a palavra, orando, vivendo em comunhão e dando testemunho de Cristo. Aqui dentro desse texto, irmãos, está tudo isso aqui dentro. Se você depois ler na tua casa, medita, reflita bem no propósito que Paulo está indicando àquela igreja, está aconselhando para que elas façam, para que aquele povo faça. E hoje, eu quero dar continuidade do que eu falei no dia 4, se não me falha a memória, que eu estive aqui pregando, e nós falamos de algumas promessas de Deus. Estamos aqui num tema chamado Como Conhecer Cristo, e nós pudemos na semana passada falar que era necessário duas situações. Primeiro, reconhecer que nós somos pecadores e dependemos da salvação. Então esta é primeiro passo para se conhecer melhor a Jesus Cristo. E o segundo passo é reconhecer, é saber que existem promessas de salvação. Se Deus, por meio da sua palavra, está dizendo que por meio de Cristo há salvação, devemos saber que são promessas. E a primeira delas é a salvação. E nós meditamos aqui em João 3,16. Se lembram dessa passagem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que essa foi a maior prova de amor de Deus para com a humanidade, mas também sabemos que nem todos não estão condicionados a essa situação, porque muitos já morreram e morrerão sem crer em Jesus. Isso é fato, irmãos. Está aí nos dias de hoje. Quantas pessoas você tentou falar de Jesus para ela, ela não se interessou em querer saber, ao menos, quem é este Jesus? Você está oferecendo algo que é maravilhoso. De repente eu faço uma torta maravilhosa, irmãos, e eu quero que você prove dela, mas você não a aceita, e ainda fala que não é boa, mas você nem provou da torta que eu fiz aqui. Como que você pode falar que o negócio não é bom? Estou dando um exemplo. Claro que Cristo é maior do que qualquer coisa na face dessa terra. Não tem coisa que a gente possa oferecer para fazer uma comparação. Mas podemos pegar as melhores coisas que existem e que são boas, que nós já provamos e usufruímos e vimos que é bom, para anunciar às pessoas, falar do Evangelho, principalmente da mudança que ele causou em nós.
Então, como igreja, né, nós estamos convocando a igreja para que este ano, irmãos, todos nós venhamos dar mais testemunhos a respeito do que Cristo é e o que Ele faz e fez na nossa vida. Mas não um Cristo que cura doença, sabe? Um Cristo que pode dar alguma coisa material, mas um Cristo que perdoa os pecados, sabe? Que apaga a transgressão do ser humano, que através do seu sangue. Então a salvação, irmãos, o propósito de Jesus, o plano de salvação de Deus para o homem é anunciar que Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Então nós vimos a semana passada isso. Falamos e eu disse, nas próximas oportunidades, eu continuarei falando a respeito de mais 3 promessas. E hoje eu vou entrar em mais uma. Depois a gente comenta essas outras 2, porque não dá tempo. A semana passada, então, vimos dentro do tema como viver em Cristo. Nós estamos lembrando, dando nossos primeiros passos na fé cristã, ou para todos aqueles que já estão, né, nessa caminhada, nessa jornada, precisam renovar as suas forças, não sabem como. Estamos auxiliando, estamos aconselhando, estamos ensinando sobre como viver em Cristo, né, e de que maneira se vive em Cristo. Primeiro, se conhecendo o próprio Senhor Jesus. E hoje, né, vimos a semana passada a promessa de salvação. Hoje vamos falar da promessa de vitória sobre a tentação. Amém? Ainda dentro desse tema, irmãos, depois nós vamos continuar falando sobre o perdão e sobre a presença de Deus na nossa vida. Porque se quisermos viver realmente em Cristo, primeiro, nós temos que conhecer Jesus. Segundo, temos que crescer em Cristo. Terceiro, devemos obedecer a Cristo. E quarto, dar testemunho de Cristo. Então é um pacote, tá certo? Então, por etapa, nós aos poucos aqui vamos compartilhando aquilo que Deus vai colocando em nosso coração. Então hoje nós vamos falar sobre vitória sobre a tentação, irmãos. Quantos de nós aqui não sofremos com tentações? Quantos de nós em todas as áreas da nossa vida? Mas muitos de nós já não nos convertemos. Por que é que ainda sofremos tentações? Isso não é novidade, irmãos. Quando nós cremos em Jesus e nas suas promessas, a gente tem que se lembrar, nunca pode esquecer disso. Não se surpreenda, porque Satanás, ele vai nos tentar de várias formas. Estando na presença de Jesus ou não, Satanás, ele tenta toda a humanidade. Ele oferece cada coisa para a humanidade, principalmente coisas que prendem ela e fazem com que elas se tornem cegas diante de um Deus criador dos céus e da terra, e impedem essas pessoas de enxergar Jesus, enxergar a salvação. Porém, irmãos, diversas vezes, quando Satanás nos tenta e ele vê que nós já acreditamos na palavra de Deus, ele vai nos tentar e vê que não consegue, ele vai entrar em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, você hoje já é um servo, uma serva de Deus, ouviu a mensagem, entregou sua vida para Jesus, reconheceu Ele, confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, até se batizou já. Mas hoje ainda, né, continua sofrendo tentação. Qual que é a do diabo? O diabo sabe que pela palavra, assim como ele tentou Jesus pela palavra e não teve êxito, muitos de nós também ele vai tentar com a palavra e não vai conseguir. Porque nós estamos, muitas das vezes, alicerçados já na palavra. Por isso que nós estamos orientando que este ano todos nós tínhamos como obrigação, isso nós deveríamos saber desde quando nos convertemos, que é ler a Bíblia. Pode começar lá pelo Novo Testamento, irmãos, porque vai falar a respeito já da vida de Jesus. Começa ali, não tem problema. Depois você vai para o Antigo. Então, não tem problema começar do Antigo, mas o mais importante, leia a Bíblia, e principalmente a respeito do ministério da vida de Jesus. Quem é este Jesus Cristo que nós estamos aqui hoje adorando? Então, por isso que é importante estarmos alicerçados na palavra e conhecer a palavra de Deus. Quando o diabo vem nos tentar, e hoje nós estamos falando de promessas, de vitória sobre a tentação, porque na palavra de Deus diz que nós também temos como vencer a tentação. Hoje, quando nós conhecemos a palavra,
ele não vai mais nos tentar com palavras. Pode vir uma seita falar com a gente vai ter palavra para debater ou ir contra. Mas ele vai tentar em outras áreas. Lembra daquela área que você, antes de Cristo, você caía? Na bebida, na droga, na prostituição, na imoralidade, no adultério, na mentira. Sabe essas áreas da nossa vida, do qual nós pertencíamos antes e hoje nós não pertencemos mais, amém? É nessa área que o diabo, o Satanás, ele vai começar a tentar eu e você. E aí, irmãos, a gente tem que ser muito crente nessa hora. Porque não adianta só conhecer a palavra. É uma batalha espiritual. Por isso nós devemos estar revestidos de forma completa, irmãos. Na palavra, na oração, no jejum, na comunhão, na evangelização, dando testemunho, porque cada coisa dessa que a gente faz, a gente vai estar exercitando a nossa mente, a gente vai estar se chegando mais perto de Deus, o Senhor vai estar mais perto de nós, porque o que separa eu e você de Deus é o pecado. Quanto mais pecamos, mais distante ficamos dele. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer chamar a nossa atenção, porque muitos irmãos, mesmo estando na igreja, estão sendo tentados pelas coisas velhas do homem lá do passado, estão caindo. E isso é um perigo para a nossa vida espiritual no geral, a nossa vida. Além de fazer mal para a saúde, para o próprio corpo, espiritualmente está se afastando cada vez mais de Deus. E é uma luta, é uma batalha. O apóstolo Paulo, ele teve muitas batalhas espirituais internas, que muitas das vezes ele dizia que o mal que ele não, o mal que eu não quero fazer, se eu faço. O bem que ele gostaria de fazer, muitas vezes ele tinha dificuldade. Então eram muitas as tentações. O único que sofreu tentação e não pecou foi o próprio Jesus. Então, ele vai tentar nessas áreas da nossa vida. E eu quero que agora você mentalize aí, você que está sofrendo algum tipo de tentação. Qual área da sua vida você está sofrendo essa tentação? E está te fazendo, às vezes, irmãos, pecar contra Deus. Nunca se esqueça, o Senhor, Ele é galardoador em perdoar. Ele é longânimo, paciente, misericordioso, é amoroso, é justo. E Ele hoje, por estarmos aqui, já é uma prova do amor dEle e da sua graça, de nos dar essa oportunidade da gente confessar diante dEle os nossos pecados. Mas o que eu quero trazer para mim, para a sua vida, que antes que a gente peque, irmãos, na palavra Deus fala, antes que qualquer um de nós peque, Ele dá o escape. Ele dá o escape. Por isso, irmãos, olha, como eu disse, nós estamos firmes na palavra. Você vai falar, mas eu conheço a Bíblia, eu estou firme na palavra, mas estou sofrendo nessa área. Irmãos, é dessa forma. Porque o diabo, ele não vai desistir de nos tirar da presença de Deus. Então ele vai nos tentar nessas áreas, algumas dessas áreas que eu falei. Portanto, não se surpreenda quando ele fizer isso com você. O mais importante é que nessa hora, o que você vai fazer? Quando isso acontecer, você não vai olhar para essa tentação que está te cercando, que está te cercando. Você corre para um lado, corre para o outro, ela vem para cima de você. Seja ela na área da imoralidade sexual, dos vícios, da mentira e entre outras áreas. Ele vem e bate a sua porta. O pecado está à porta todos os dias da nossa vida. E nessa hora o que você vai fazer? Ao invés de ficar olhando e se lamentando, dizendo o quanto você é frágil e não suporta a tentação, não, você vai colocar toda a sua confiança em Jesus. Você vai nessa hora, irmão, não sei como, mas você vai nessa hora combater a tentação de frente. Você vai, fechar aquilo, deletar aquilo, vai parar de mentir, vai parar de beber, vai parar de fazer isso, vai parar de usar droga, vai parar de fazer tudo que você sabe que é errado. E de uma vez por todas você vai começar a enfrentar esse problema frente a frente, irmãos. Cara a cara esse problema. Porque você vai a partir de hoje colocar toda a sua confiança em Jesus. Não no homem, não em quem está aqui falando com você. Você vai lançar a tua ansiedade, teus problemas aos pés de Jesus. E com fé, porque só Ele vai poder te ajudar.
A gente dá conselho, a gente pede conselho também, e só depende de mim, só depende de você para vencer a tentação. Sabe por quê? Olha o que está escrito. Irmãos, quando nós devemos confiar e lançar em Jesus todas essas tentações, está escrito que Jesus, Paulo diz assim, ó: eu fui crucificado com Cristo, lá em Gálatas 2:20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vou repetir, olha o que Paulo disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós no final do culto, toda vez dizemos aqui: Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Será que Ele vive mesmo dentro de mim e de você? Então vamos parar um pouquinho e refletir sobre o que apenas um trecho do versículo da Bíblia, ele é tão forte para nos ensinar. Quando eu e você, irmãos, formos perseguidos pela tentação, ou sentirmos que estamos sendo perseguidos pela tentação, lembre-se que Paulo também disse aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 13, Paulo disse: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com esta tentação, dará também um escape, para que vocês possam suportar. Então olha o que Deus está falando para mim e para você, irmãos. Muitas das vezes quando nós caímos na tentação, e eu quero te fazer lembrar de uma coisa, que nós, quando somos tentados, irmãos, não se preocupe, porque quando você é tentado, não significa que você está pecando. Você está sendo tentado. A tentação está batendo na minha, na tua porta, mas até o momento que a gente não cede à tentação, nós não estamos pecando. Mas, se não suportarmos, fizermos como Adão e Eva, Deus falou: não coma deste fruto, e a gente vai lá: não, Senhor, eu vou, e acaba comendo, aí nós pecamos. Aí nós pecamos. Podemos chegar até a pensar, irmãos, que muitas das vezes somos os únicos a sermos tentados. Mas nunca se esqueça que todos os cristãos são tentados. Todos, não escapa um. Nem quem está aqui vos falando, ninguém escapa. Ninguém aqui é perfeito como Jesus foi. Mas nós temos aqui o escape. Jesus já está mostrando por intermédio da sua palavra que Ele é o único que pode nos dar o escape. Lancemos nele todas as nossas ansiedades. Irmãos, a tentação, como já disse, está vindo ao seu encontro. Irmão, se prostra, pense nas coisas do alto. Ser tentado não é pecado, até Cristo foi tentado. Lá em Hebreus 4,15 e Mateus 4 também está lá a tentação de Jesus. Hebreus 4,15 está escrito: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui o escritor está dizendo a respeito de Jesus. Então o pecado ele ocorre quando a gente cede à tentação. Qual é a tentação que hoje você está sofrendo, irmão? Qual é a tentação que hoje vocês estão sofrendo, irmãos, aqui desse lado? Não caia na tentação. Não, cuidado, é Satanás tentando vocês, tentando a mim. Mas Deus hoje está dando um escape, Ele está falando: lance tudo na minha presença, confie em mim. Tenha força para vencer. E para vencer a tentação, como que nós vencemos a tentação? É levando imediatamente esse problema, essa tentação, a Deus. Antes, irmãos, sabe do que é pior? Que ela crie raízes. Porque uma vez você peca, gosta, aí você vai se arrepender, depois você vai lá de novo, e aí acaba se viciando nesses pecados. E aí Jesus está voltando. Quando isso acontecer, não se concentre naquilo que está te tentando, e sim pense nas coisas de Deus. Filipenses 4, versículo 8 está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Aqui a resposta, irmãos. Queremos vencer a tentação? Mente ligada em Jesus. Lembra na hora, imagina o seguinte: Jesus está aqui do meu lado, vendo isso tudo, ó.
estou pensando coisa ruim, Ele está lendo o meu pensamento, estou colocando diante dos meus olhos coisas inapropriadas. Jesus, Ele está vendo, estou colocando dentro da boca, né, usando dentro do meu corpo, coisas que não são apropriadas, uma que já não faz bem para o corpo e que desagrada a Deus. Na hora pense, mas se não está aguentando, lance no Senhor e fala para Ele. Nós vimos aqui, o irmão leu Mateus 7, peça a Ele e Ele te dará, peça com fé em oração, e o Senhor pode atender a nossa oração. Na hora da tentação, irmãos, joelho no chão, oração, boca no pó, e um coração sincero, arrependido. Deus Ele é misericordioso. Então, qual é a sua tentação hoje que você não está suportando? Mas você tem que ser sincero com Deus, porque lá no fundo Ele sabe qual que é a intenção. Se a tua intenção é de sair mesmo desse pecado, ou nessa tentação você quer, né, não cair na tentação, Ele sabe. Nós não sabemos de nada, nós só anunciamos isso. Essa palavra vai, vem, bate e volta, ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta para todos os lados aqui. Então essa é uma palavra de ensino nesta noite, irmãos, que nós venhamos ter um ensino abençoado, um ano abençoado na presença de Deus. A gente vai começar a fazer com que as escamas se caiam dos nossos olhos e a verdade seja descoberta. Quando nós passarmos a meditar na palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a palavra é a verdade. Deus tem promessas, irmãos, para mim e para a tua vida. Amém? Hoje estamos falando aqui a respeito de promessa de vitória sobre a tentação, porque tem vitória. Deus dá escape na tentação. E se caiu, se arrependa. Se arrependa imediatamente, em nome de Jesus. Deus, Ele é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados. Na próxima oportunidade falaremos a respeito do perdão. Estaremos dando continuidade aqui sobre o tema como conhecer a Cristo, por meio dessas promessas. Falamos a respeito da salvação hoje, da vitória sobre a tentação, e depois continuaremos falando sobre o perdão e sobre a presença de Deus na minha e na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor. Nós vamos estar entoando mais um louvor aqui rapidamente. Mas antes, nesta oração, eu quero... Nesta noite, você que se encontrou ou se encontra desta forma, você que está afastado dos caminhos de Jesus, você que ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, quer voltar para os braços do Pai, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Quem aqui hoje quer firmar este compromisso com Jesus, vem aqui à frente. O Senhor quer te ajudar, o Senhor quer caminhar com você, Ele quer te ajudar nessa caminhada. Você que a partir de hoje está aqui para dar as mãos conosco. Deus, Ele é um Deus de promessas, e Ele não é homem para mentir. Aquilo que Ele promete para mim e para você, amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, mas antes vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta noite, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a vencer todas as tentações que temos sofridos e ataques de Satanás, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. Muitos aqui, por intermédio da Tua Palavra, por conhecerem a Tua Palavra, Senhor, não são mais tentados nessa área, mas há outras áreas da nossa vida, ó Pai, ao qual nós somos frágeis, somos fracos. Te pedimos, Senhor, e lançamos aos Teus pés. Nos ajuda a vencer, Pai, a imoralidade sexual. Nos ajuda a vencer os vícios, meu Pai. Nos ajuda a vencer a mentira. Nos ajuda a vencer a ambição, a avareza, Senhor. Nos ajuda a vencer o egoísmo, meu Pai. Que todos nós venhamos produzir frutos dignos de salvação. Que o amor de Deus esteja sobre nós, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, esteja guardada do nosso coração,
para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Tu és um Deus de promessas, e eu creio, Senhor, que quando a tentação ela vem o escape também, e em nome de Jesus nós lançamos aos Teus pés, e cremos nas Tuas promessas, Senhor, e que se alguém adentrou aqui nesta noite, desta maneira, desta forma, eu creio que o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados, pois Tu és o nosso advogado. O diabo tenta nos acusar de várias formas, apontar o dedo para nós, Senhor, mas o Senhor está vendo a nossa jornada de fé, ó Pai. O Senhor está, Pai, nos fortalecendo e nos mostrando por intermédio da Tua palavra o caminho que nós devemos continuar andando, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém.